compartilhar uma palavra ao coração da amada igreja. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, Isaías, capítulo 6, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Deixa eu abrir meu esboço aqui. Ótimo. Tivemos um culto aqui às 5, maravilhoso. Deus falou bastante do chamado, né? E o Espírito Santo continua falando do chamado. Só que eu dei um tema aqui só para a gente ter um norte para a gente pensar. O tema é o chamado de Isaías, né? Mas é um tema assim, não está aquele tema para dizer que... Mas dá para a gente seguir o caminho aí. Isaías capítulo 6, versículo 1. Você que encontrou, diga glória a Deus bem alto. Aí é bonito. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram, como a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de irem por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, precisamente para esse capítulo, ele começa dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias. E algo me chamou a atenção sobre esse rei. O que tem a ver a morte de um rei com a visão? Tem alguma conexão aqui? Observando esta palavra, eu queria que você aí, se você quiser acompanhar a leitura, vá lá em 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 3 em diante, onde a Bíblia fala do rei Uzias. Eu vou ler as passagens, porque eu podia fazer uma panorama assim, só resumidão, né? Mas é interessante você pegar essa palavra, e depois em casa, você lê de novo, pede para o Espírito Santo te dar mais coisa, te fazer entender o que você não entendeu ainda, amém? Hoje eu estou feliz que o irmão Lorival está aqui com a gente, né, irmão? Quem tem promessa de Deus não morre. Deus guardou ele de um acidente, foi 2 ou foi 3 cirurgias na perna já? Duas cirurgias, né? Mas hoje está de pé para a glória de Deus, amém, aleluia. Olha só, a Bíblia diz que Uzias, ele tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito.
propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto, fala comigo, enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Fala comigo, fala assim, enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O rei Uzias, ele era um menino de 16 anos de idade. Ele procura um servo chamado Zacarias. A Bíblia diz que Zacarias era um homem sábio nas visões de Deus. E aqui nasce um lindo e precioso discipulado. Uzias é cuidado por esse profeta, por esse sacerdote. E durante essa mentoria, eu imagino que ele instruiu ele como andar na presença de Deus. E quanto mais esse menino andava na presença de Deus e buscava o Senhor fazia ele prosperar. Uzias foi um dos melhores reis de Israel. Vamos continuar para você ver, olha. Versículo 6. Ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate, Jabne e de Asdod. Olha só, construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gurbal e contra os menitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzia, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até o Egito. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale, junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Céfala como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saía para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maceias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudo, lanças, capacete, couraça, arcos, até fundas para tirar pedras. Em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos, que foram colocadas nas torres, nos cantos das muralhas, para atirar flecha e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado. Agora fala comigo assim, até se tornar muito poderoso. Então, tudo que Uzias colocou a mão prosperou, cresceu. Pensa num homem que revolucionou a sua época. E a Bíblia diz que quando ele se tornou poderoso, ele foi assaltado pelo orgulho. Olha só, versículo 16. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Fala comigo, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso do altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor,
mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço: saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou. Ele se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor e junto ao altar do incenso. Você está entendendo? Uzias se tornou poderoso. Tudo o que ele fazia, Deus era com ele. Deus abençoava ele em tudo. Chegou o ponto que ele falou assim: bom, agora eu não preciso de mais ninguém. Agora é só eu e Deus. Agora eu resolvo, porque Deus está na minha vida. Deus fala comigo. Ele começa como um menino procurando Zacarias para instruí-lo. Mas a Bíblia diz que o bonito não é o começo das coisas, é o final delas. Tudo estava mil maravilha. A sua carreira de sucesso. Um cara criou coisas. Imagina que ele chegou ao ponto. E quando ele entra ali na casa do Senhor, ele pega o incensário. Os sacerdotes o repreenderam. E quando houve a repreensão dos sacerdotes, ele indignou o seu coração. É quando você acha que você não precisa mais. E ele indigna o seu coração e fala: não, eu vou fazer. E quando ele se indigna, Deus fere ele com lepra em sua testa. E agora ele se torna um homem leproso. E a Bíblia diz que quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. E então apressadamente tiraram dali. Até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Quem feriu o rei Uzias? Eu vou ler de novo e vou perguntar, para você responder. Olha só. Assim o rei Uzias ficou leproso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então apressadamente tiraram dali. E até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Quem feriu ele com lepra? Foi o diabo? Foi Satanás? Foi quem? O Senhor. Porque quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Ele resiste à autoridade sacerdotal e Deus o fere. E a Bíblia diz no versículo 21, assim o rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu encargo, o palácio real, governando o povo da terra. Ou seja, o final desse grande rei foi terminar os seus dias isolado, numa área de isolamento, numa casa isolada. E tudo aquilo que ele havia construído, ele não desfrutou. Então, voltando para o texto inicial, o texto diz: no ano em que o rei Uzias morreu. Justamente quando esse homem morre, imagina como estava Israel. Todo mundo sabia. O filho dele estava lá no templo, no palácio. Uzias foi excluído do templo, colocado numa casa separada. Então, a palavra do Senhor diz que então essa visão veio ao profeta Isaías. Então, no ano da morte do rei Uzias, ele fala: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam.
ele olha e ele vê os serafins e seres angelicais, que é mencionado apenas aqui em Isaías, seres de fogo. E agora a diferença da humildade dos anjos para a arrogância de Uzias. Os anjos estão diante do Senhor e eles cobrem o seu rosto com as suas asas, para que eles não vejam a glória do Senhor, para que eles não morram. Eles cobrem os seus pés como símbolo de humildade diante do Senhor. E ele começa a contemplar. O que Isaías está contemplando? Isaías começa a contemplar um trono. E o Senhor sobre esse trono. O que ele está vendo? O reino de Deus. Ele está vendo o trono do reino de Deus. Um trono inabalável. Um trono eterno. Um poder maior do que qualquer outro poder. E aquele que ele está vendo sobre o trono, ele prefigura Cristo. Porque lá no livro de João, no capítulo 12, Jesus fala sobre isso. João fala que, por causa da ordem que ele vai dar ao profeta Isaías, que fala assim, tem olho, mas não vê, eles me vê, mas não entende, ouve, mas não compreende. E ele fala assim, porque Isaías viu a glória do Senhor. Ele viu, Isaías está vendo Jesus no trono, o Cordeiro de Deus no trono. Mas agora ele está vindo, ele está prefigurando, ele está mostrando para ele que o Cordeiro vai descer entre os homens, entre os pecadores, entre aqueles que necessitam, aleluia. E quando ele vê o trono, quando ele contempla esta visão, ele contempla os anjos, e a Bíblia diz que os anjos, eles clamavam um para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando a expressão de santo, santo, quer dizer santíssimo. Quando ele expressa a terceira vez a palavra santo, ele está dizendo assim, é inexprimível. Não dá para falar, não dá para descrever a santidade daquele que está no trono. Ele é muito santo, ele é 3 vezes santo, ele é poderoso, ele está no trono. Isaías está vendo isso, e quando os serafins clamam, quando eles proclamam, a Bíblia diz que os pilares do templo começam a se mover, ao som da adoração, o lugar começa a se mover. Se você entender isso, quando você começar a adorar, você vai ver que o mundo espiritual vai se mover, Deus vai mover ao seu favor. Entenda o que Deus está dizendo para você hoje. Mas quando Isaías vê tudo isso, ele diz assim, então ele disse, ai de mim, estou perdido. Por 5 vezes ele diz ai no capítulo 5. Se você ler lá, você vai ver que é por razões diferentes. Mas agora ele diz ai dele mesmo. Ai de mim, Senhor, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O chamado de Isaías, quando ele diz assim, os meus lábios é impuro, ele está reconhecendo a sua limitação. Quando Deus disse para Moisés, Moisés, eu quero que você leve o meu povo. Moisés disse, Senhor, eu sou pesado de boca, eu sou gago. O Senhor disse assim, eu vou mandar Arão ir com você. E você não vai ter esse problema. Quando Jeremias fala, Senhor, eu sou ainda uma criança. O Senhor fala assim, eu te escolhi no ventre da tua mãe, e eu te santifiquei para as nações. Todas as vezes que o homem é chamado e o homem mostra para Deus a sua limitação, Deus traz para ele a solução. Se você tem um chamado de Deus, eu quero que você entenda nessa noite que o que o Espírito Santo está te dizendo é que você precisa ser humilde o bastante para dizer para o Senhor, Senhor, eu preciso que o Senhor reconheça a minha limitação.
o rei Uzias se engrandeceu, e ele foi leproso em sua testa, e ele foi separado, mas no ano em que ele morre, agora quando o profeta vê a santidade de Deus, Isaías fala assim, a lepra, é como se ele dissesse, a lepra do rei também está na minha boca, porque ele era impuro, e eu também sou impuro, e é o pior de tudo, Senhor, ao meu redor, todos têm lábios impuros. Mas a Bíblia diz que o anjo pega uma brasa com a tenaz, como se fosse uma pinça, para ficar mais fácil a gente entender. Ele não toca na brasa do altar com as suas mãos. E leva e toca nos lábios, aleluia, do profeta Isaías. Fala assim, Isaías, a tua iniquidade foi tirada. O teu pecado foi perdoado. Deixa eu te lembrar uma coisa aqui nessa noite, irmãos. Como é que se resolve problema de pecado na Bíblia? Toda vez que é para resolver um problema de pecado, tem que sacrificar. Quando o homem está lá no Éden, o homem peca, o homem fica nu e ele vê que eles estão nus. O que Deus faz? Deus pega pele de animais e veste ele. Houve sacrifício, houve derramamento de sangue. Depois a lei segue. Toda vez que alguém peca, alguém tem que pegar um cordeiro, uma pomba, um animal inocente, levar para morrer no lugar, porque a única forma de redimir o pecado era através do sacrifício. Mas deixa eu te dizer para você nessa noite, aquele que estava no trono é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e debaixo do trono a brasa, o fogo que veio e tocou os lábios do profeta, não somente purificou, mas também santificou a sua boca. E quando você passou debaixo do sangue de Jesus, ei, candarabacei, você já foi lavado pelo sangue de Jesus? Deixa eu falar para você que você foi lavado pelo sangue de Jesus. Deixa eu dizer para você, e se eu falar para você que o sangue de Jesus na sua vida tem um efeito que teve a brasa viva, lebacandalabaço, a brasa viva que teve aqui, nos lábios dele. Ele está dizendo assim, olha, os seus lábios foram tocados com fogo. Agora, Isaías, a sua boca, ela é luz para aqueles que estão nas trevas. A tua palavra, ela leva purificação para o coração que está doente. Qual é a sua limitação? Talvez se o rei Uzias dissesse, Senhor, eu ainda sou orgulhoso, o Senhor falasse assim, então eu vou tocar no teu orgulho. Mas não. Ele não permitiu. Aonde está a nossa fragilidade? Isaías reconhece, ele fala assim, Senhor, além de eu ser um homem de impuros lábios, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Um povo que é impuro, Senhor. Aleluia. Xarabacandarabassuri, candaramana. Aleluia. Aleluia. E os anjos declaram, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Diante do trono do Senhor e da santidade do Senhor, Isaías reconhece a sua limitação. Reconhece o seu pecado. Aleluia. Deixa eu dizer para você, o Salmo 113 diz assim, versículo 4: excelso é o Senhor acima de todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Deus está num alto e sublime trono, mas se envolve com toda a criação da terra. Deus está num trono, Ele é santo, 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 mas Ele está preocupado com o pecado, com a pureza dos lábios do profeta Isaías. Ele está preocupado com detalhes pequenos da minha vida e da sua vida. No versículo 7, lá do Salmo 113, está escrito: Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo, o Senhor faz com que a
a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Deus está preocupado com detalhes pequenos da minha vida e da sua vida. Então você não tem que ter medo. Você precisa confiar. Senhor, a minha limitação é essa. Eu quero que o Senhor me toque. Me toque com a brasa do teu altar nesta noite. Aleluia. Eu sou um homem de lábios impuros. Isaías sabe que é pecador. Sabe que seus lábios são falhos diante do Senhor. Ele sabe que os seus lábios é o único que não está louvando a Deus. Ele está olhando e vendo os serafins declarando a santidade de Deus. Mas ele diz assim, mas o meu lábio é impuro. Eu não posso declarar a tua santidade. Mas Deus purificou os lábios dele. Sabe para quê? Para que ele pudesse adorar o Senhor também. Aleluia! Você foi chamado para adorar, amém? Aleluia! Oh Deus, Isaías também reconhece: moro no meio de um povo de impuros lábios. A situação de Israel reflete a condição de todos nós. Ninguém por si mesmo é capaz de se manter de pé diante do Senhor. A brasa viva retirada do altar simboliza tanto a purificação do sangue como a chama do Espírito que permite o profeta falar. Daí em diante, suas palavras serão luz para os ouvintes e poder para quem aceitá-la. O fato da brasa do altar ter sido usada recorda-nos de que, no fim das contas, todo pecado é perdoado por meio de sacrifício. O sacrifício no altar do templo tipifica o sacrifício definitivo de Jesus, o Salvador. Deus, em sua soberania e a bondade, perdoa o pecado de Isaías. Sabe por que Deus perdoou Isaías? Diga para o teu irmão, fala, porque Ele é bom. Diga, Deus é bom. A iniquidade dele foi tirada. Agora, quando Isaías recebe o perdão, ele é tomado por uma gratidão. Sabe? Quando você entende o que Jesus fez por você, você é tomado de uma gratidão tão grande. Isaías fala assim, meu Deus, como o Senhor foi bom comigo. Como o Senhor foi maravilhoso comigo. Talvez o texto não diz, mas talvez ele fale assim, Senhor, o Senhor tocou nos meus lábios, mas eu conheço tanta gente que precisa ser tocado. Quantas pessoas você conhece que precisa ser tocado pelo Senhor? Aquela gratidão nasce no coração do profeta Isaías e de repente os seus ouvidos são destampados. E ele começa a ouvir uma voz que ele não ouvia antes. Ele só ouvia a adoração. Sabe por que ele só ouvia a adoração? Porque não estava adorando. Quando você não está adorando, você só consegue ouvir a adoração. Mas quando você adora, você consegue ouvir o que está vindo do trono. A hora que ele para, que ele começa a entender, a Bíblia diz que os seus ouvidos são abertos e ele ouve uma voz que vem do trono. Aleluia. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele começa a ouvir a voz do Senhor dizendo assim, tem tantas pessoas que precisam ouvir a minha palavra. Tem tantas pessoas que precisam ser encontradas. Tem tantas pessoas que precisam ter um encontro com Deus como você teve. Tem tantas pessoas que precisam de um abraço como um dia você foi abraçado por alguém. Tem tantas pessoas que estão chorando, sem rumo, sem direção, sem esperança.
Ele começa a ouvir a voz de Deus. E deixa eu falar para você, Deus não tem um plano B. Deus só tem um plano para salvar a humanidade. É a igreja do Senhor da terra. Mas Deus quer tirar de mim e de você a limitação. O que me impede de cumprir o meu chamado? Qual é a minha limitação? E o Senhor vai me tocar, e quando Ele me toca, algo vai mudar. Então, quando Isaías ouve, ele não tem apenas gratidão, mas ele se envolve com o que Deus está fazendo. Ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se envolve. Não é apenas você fazer parte de uma igreja, é você se envolver com a obra do reino. Pastor, mas o que é fazer a obra? Eu tenho que ir para a África, eu tenho que ser um missionário, eu tenho que abrir uma igreja. Não, começa a cumprir o que Jesus pediu para você fazer. Ide por todo mundo, fazei discípulos a todas as nações, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo. Qual é o seu envolvimento com a obra este ano? Nós já estamos no mês de setembro de 2020. Quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você conhece que estão firmes e que você de vez em quando se preocupa com elas, se elas estão ou não na presença do Senhor? Qual é o teu envolvimento? O teu coração está sensível ou está endurecido à voz do Mestre, ao chamado do Ide? Qual é a sua limitação? Isaías disse: eu tenho os lábios impuros. O Senhor falou assim: eu resolvo esse problema em poucos segundos. O serafim vai lá no trono e pega a brasa. Aleluia! Arabaxê! E toca nos seus lábios. E disse: pronto, está resolvido o seu problema. A sua iniquidade foi tirada. O teu pecado foi perdoado. Isaías, pode ir. Aleluia. A nossa iniquidade se resolve com poucos segundos de uma oração de arrependimento de verdade. Mas a nossa teimosia pode nos custar anos da nossa vida. Você está entendendo? Então Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora você pode dizer assim para mim: pastor, mas eu sou que nem o profeta Jeremias. Eu sou o menor da minha casa. Eu tenho tantos problemas, tantas dificuldades. Eu tive uma vida, pastor, de pecado. Eu já cometi tantos erros. Eu já cometi tantas coisas erradas. Eu não sou merecedor. Deixa eu falar uma coisa para você. Abra a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Deixa eu ler com você. Talvez essa palavra possa mudar a sua maneira de pensar. Aleluia. Do lado aonde você trabalha, tem alguém que precisa ouvir de Jesus. Lá na escola onde você estuda, tem alguém que precisa ouvir de Jesus. No seu grupo de WhatsApp tem alguém que precisa ouvir de Jesus. No seu Facebook você tem muitos amigos que precisam ouvir do Senhor. Mas você não consegue, porque você tem limitação, porque você não se entrega, porque você não se rende. Deus está falando: chega, para com isso. Santifique a sua vida, santifique o seu coração. Eu quero te ajudar. Você está ouvindo a voz do Mestre, Ele está chamando, mas você está dizendo: Senhor, eu sou incapaz. Paulo diz assim: não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo
para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Não é o meu mérito, é o poder dele. Não sou eu que faço, é o Espírito Santo. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Quero orar com você. Aleluia. Xarabacandarabassuri candaramana. Aleluia. Pai, nós sabemos que o Senhor habita num alto e sublime trono. Nós sabemos que a sua santidade nós não conseguimos nem expressar. Nós sabemos que o Senhor é tão maravilhoso, tão poderoso. Mas a tua obra, Pai, não pode parar. Nós precisamos ser levantados nessa noite como um povo zeloso de boas obras. Toca nos jovens, nas crianças, nos adultos que estão aqui conosco nesta noite, Senhor. E como o Senhor tocou no meu coração essa tarde. Tantas pessoas, Pai, que morreram sem ter a oportunidade de conhecer ao Senhor. Talvez porque nós, como igreja, negligenciamos a evangelização. Negligenciamos a